Essa aqui pode ser a última luminária que eu faço, que não fui eu que fiz, porque o desenho não é meu, é da minha professora. Eu conheci o macramê, me apaixonei pelo macramê, além de ele ser lindo, além de ser uma super terapia, um trabalho manual maravilhoso de fazer. Eu descobri que eu era muito boa na técnica, eu descobri que eu era muito boa executora de tramas. Muito tempo eu levei as coisas assim, vendi muitas peças assim, conheci no final do ano passado, no final de 2024, eu conheci as luminárias da Rai. E isso me abriu uma porta gigante na minha cabeça, porque eu não tinha ainda vislumbrado esse universo do macramê como arte têxtil. No começo, quando a gente aprende macramê, a gente faz peças... Não tenho uma aqui pra mostrar, mas eu tenho uma aqui. A gente faz peças pequenas, que são fáceis de reproduzir, que são, enfim, bonitinhas. E que tá todo mundo fazendo. Todo mundo aprende macramê fazendo o quê? Fazendo um painel, fazendo um suporte de planta. Inclusive eu tenho aqui a forma que eu aprendia quando eu comecei a fazer macramê foi assim. Aqui. Eu desenhava a peça e anotava literalmente o passo a passo da peça. O suporte de planta, uma mandala. Eu me dei conta que eu comecei a me apaixonar por esse universo autoral e que a artista que habita em mim estava muito, muito frustrada em só reproduzir coisas de outras pessoas. O que me ajudou muito a entender a lógica por trás das peças, porque não é simples fazer isso aqui, não é simples pensar na finalidade de cada nó, de cada detalhe, enfim, a nível de instalação também, no caso das luminárias, né? Mas tinha algo adormecido, que era uma vontade de ser artista, para além de ser uma ótima executora da técnica de macramê. E foi aí que começou essa crise de identidade criativa, que foi quando eu tive que assumir para mim mesma que, na verdade, eu não queria fazer só artesanato. E que isso não é só um trabalho manual qualquer, assim, e que eu queria criar. O macramê para mim se tornou uma tela em branco. Decidi mudar tudo. Mudar o nome do projeto que eu tenho, né, da marca que eu tenho, que também era muito genérica e muito associada a mim por carregar meu nome, Mariarte, né? De também parar de fazer as peças que eu fazia. Na prática, o que vai mudar, né? Além da minha própria mentalidade como artista, porque é como se o meu posicionamento interno, a minha própria mentalidade tivesse que mudar, e realmente ela vem mudando, para eu conseguir expressar isso também de outra forma. A essência é a mesma, mas o projeto é outro e as necessidades são outras também. E aonde eu quero alcançar são outros lugares também. Antes eu estava satisfeita em fazer um suporte de planta, um prendedor de cortina, de macramê, coisas pequenas. Eu descobri que eu quero fazer painéis enormes e tem outras paixões na área têxtil que eu gosto muito, que é o tingimento natural, que é uma coisa que eu gostaria muito de me aprofundar e de estudar. Eu faço curso de costura já tem uns 4 anos. Eu não sei se eu quero fazer roupas ainda, é um ateliê criativo. Eu quero poder explorar várias técnicas diferentes, transitar entre produtos diferentes, ou seja, luminárias, painéis de macramê, mas também coisas com tecido, lenços, bolsas, acessórios, ou também painéis, por que não, né? Painéis costurados com tramas de tecido, enfim. Se abriu um novo universo, eu não sei direito como vai ser. Eu tô assim numa fase que eu tô estruturando esse novo projeto, entendendo o que ele é, e eu ainda não comecei a produzir, então eu tô recolhendo referências, estudando, e era isso que eu sentia muita falta, de poder me debruçar no desenvolvimento criativo de alguma coisa. E antes eu só reproduzia, então agora eu vou criar as minhas próprias peças. Esse aqui não tá finalizado, mas é uma cúpula de abajur que vai pra uma base de cerâmica que eu tô fazendo com a Lari, que é uma ceramista, e vai ficar lindo. Quando a gente se reuniu também pra criar para desenvolver esse produto, já tava aquela semente assim de... é isso. A gente passou uma tarde juntas, pesquisando referência, anotando, vendo como ia ficar, imaginando, enfim, criando em conjunto. E esse foi mais uma pista que eu falei, não, realmente, criar do zero, colocar a nossa particularidade ali na peça,
É muito, muito especial desenvolver uma coleção, né? Que é uma coisa que eu quero muito fazer, assim, estudar um assunto, me debruçar naquilo e transformar esse material bruto em uma obra, né? Acho que é isso. Mariarte foi essencial. E o Mariá, vou falar um pouquinho. Teve um dia que eu tava pensando sobre isso, que eu queria criar um ateliê criativo e tal, tal, tal. E do nada veio o nome, veio o texto, veio tudo. O nome, ele é muito simbólico pra mim. Até a fonética do nome Mariá e como é escrito também, que tem acento no E e no A, me lembra uma onda quebrando, uma coisa assim que é fluida. E era exatamente o que eu precisava na minha própria vida. E sobre gravar vídeos, muitas vezes eu via e vejo artistas, pessoas trabalhando no seu ateliê, compartilhando os seus processos criativos, compartilhando os seus anseios e a sua trajetória. E isso pra mim era muito inspirador. Eu sempre tinha uma trava, assim, de medo de achar que tal pessoa ia ver e não ia gostar, que ia aparecer. E se eu mudar de ideia depois e não for mais isso que eu quero? Eu tenho muito dessas coisas de ser transformada pela vida e transformar tudo o que eu faço junto. E eu tinha medo. E agora eu decidi ligar a câmera e falar. E tá, se não ficar bom. E tá, se eu, pra alguém eu parecer ridícula, tá tudo bem. Acho que isso também é uma coisa que o artista precisa entender e aceitar, senão ele não consegue se desenvolver. Tem alguns esboços aqui de algumas coisas. Como foi legal poder criar o abajur, esse aqui. Poder criar o abajur e pensar na cor, pensar no tamanho, ter que fazer os cálculos, que pra mim é a parte mais difícil do macramê. Não sobrar material nem faltar, pra não sobrar fio, porque se um fio aqui não ia fechar. Então, muitas minúcias assim do macramê e da técnica do macramê, que pra mim é muito complicado e tem artesãs que manjam muito da parte técnica mesmo. Então, com certeza eu vou seguir aprendendo com essas pessoas que ensinam a fazer peças de macramê, que eu acho isso incrível, foi assim que eu aprendi. É assim que muitas artesãs aprenderam a fazer macramê. Isso eu acho que eu só queria deixar de pensar que adentrar o meu universo interior era egoísmo, que eu tinha esse bloqueio, assim, de pensar que se eu for artista, eu vou acabar imersa em coisas que eu gosto, em coisas que eu quero, em coisas que na minha subjetividade, e que isso seria ruim pra mim, e que eu me tornaria egoísta por estar imersa no meu próprio mundo criativo. Era isso justamente o que eu precisava. Foi isso que fez eu voltar a sentir inspiração, foi isso que fez eu querer criar, foi isso que, enfim, mudou muita coisa. Apenas uma chave na minha cabeça mudou isso, ou seja, eu aceitei que eu queria ser artista. Acho que é isso. Então, esse é o episódio 1. Será que vai ser episódios? Não sei. Eu me dei conta de que eu sou muito leal ao silêncio e que eu sinto inconscientemente que é indigno mostrar certas coisas, como se fosse invalidar alguma coisa que pra mim é muito precioso, mas que eu não coloco no mundo. Então, mas eu tenho que entender que compartilhar e colocar no mundo não vai tirar o valor. Ao contrário, vai dar mais valor para aquilo que eu tô fazendo. Poder expandir uma coisa que a gente só sente. Assim surgiu o Mariá e esse é a primeira documentação que eu tô fazendo. Aí tem umas fotos que eu vejo, assim, uns painéis gigantes. Assim, né? O tempo que a gente leva pra fazer isso aqui é muito tempo. Cada pontinho desse é um nó. E ainda não terminei, né? Vai até que assim. Isso demora muito. Imagina fazer um painel enorme. É meu sonho. É meu sonho ficar um mês trabalhando numa peça, sabe? Essa minha vibe de introvertida é mais sobre isso, sobre se debruçar numa coisa, sobre desenvolver lentamente. O trabalho de um artista acompanha muito os processos internos que o artista vive. E era isso que eu sentia, que eu tava numa crise de identidade criativa, numa crise pessoal, e que tudo que estava fora de mim tinha que refletir essa mudança. Então, por isso, o Mariá surgiu assim, nesse ímpeto de mudança. Poder ser mais poética, mais autoral e menos impessoal. Então, poder criar peças únicas e que, enfim, acompanhem toda essa trajetória artística e criativa. Se esse vídeo ficar horrível, não tem problema, pelo menos serviu pra passar uma vergonha.
para desenvolver habilidades de se colocar mais nas situações desconfortáveis. Obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada a mim mesma por ter tido coragem de ligar a câmera e falar, mesmo sem saber o que ia falar, sem saber editar, sem nada. É isso.